Ana Maria Rita e vim falar sobre o método EPS, que é o último que entra, primeiro que sai. Ele é um método muito parecido com o PEPS, que é o primeiro que entra e primeiro que sai. Os dois são utilizados para o gerenciamento de estoque, porém eles são inversos. Por exemplo, o EPS. Um último lote de produto ele é comprado. Nesse caso, ele vai ser utilizado para o custeio das vendas. O que ocorre e que repercute é os últimos gastos, que vai ser utilizado na recomposição dos produtos. O EPS é como se fosse um empilhado de produtos. O que está lá no topo, ou seja, o que foi por último comprado, ele vai ser o primeiro a sair. Não importa o preço, ele pode ser mais caro, mas a regra é o último a entrar, primeiro a sair. Ele é assim como o PEPS, ele é um método eficaz, só que por causa da inflação e por envolver economia, ele é um método não aceito aqui no Brasil, mas isso não quer dizer que ele não seja eficaz. Esse método, ele dos custos das mercadorias comercializadas, elas refletem muito o valor dos elementos que são comprados recentemente, querendo ou não, porque gera uma repercussão muito grande, os gastos com aquele produto e o total armazenado que estão em estoque, eles são calculados de acordo com o preço mais recente, que tende a ser mais alto, por conta disso, que são muitos gastos, e querendo ou não, essa situação ela acaba gerando uma supervalorização do produto e com consequências no final, há um crédito bem positivo no final do exercício. Oi, eu sou a Maria Caroline e hoje eu vou explicar um pouco como utilizar os métodos WEPS, que é o último que entra, o primeiro que sai. Esse método é muito utilizado para fins gerenciais, mas ele não é válido por questões fiscais. Afinal de contas, se fosse utilizado o método EPS, permitiria a redução dos tributos. Esse método ele é muito bom em questão dos tributos, porque é assim, como o produto não dura muito tempo no estoque, ele não gera um imposto. Então, assim, ele não é muito utilizado por alguns tipos de empresa. Quando você trabalha em empresas que vendem alimentos, você nunca pode colocar o último produto que entrou para ser o primeiro a sair. Porque é assim, se você for fazendo isso, vai acumular estoque e vai fazer com que você tenha prejuízo. Por quê? Porque os produtos que já estão mais antigos no estoque podem se vencer e você não conseguir mais vendê-los. Então, assim, não é muito utilizado o método EPS para esse tipo de empresa, mas ele é muito utilizado para fins gerenciais, mas às vezes nem todas as empresas podem adotar esse método. Esse impedimento é válido para empresas que trabalham com mercadorias perecíveis, já que esse tipo de metodologia faria com que a data de validade fosse expirada. Outra questão que deve ser analisada é o fato de que nem sempre o lote mais atual vai ser usado. Isso ocorre nos casos em que o montante da mercadoria ainda não foi finalizado, mas foi tida a aquisição de mais unidades. Nesse caso, interrompe o grupo que está em andamento e começa a utilizar o que está mais recente, o mais novo. Por isso, o EPS exige o monitoramento de vários lotes, já que muitas vezes o custo de gastos é feito parcialmente. Meu nome é Mariana e eu vou falar um pouco sobre as vantagens do método EPS. Bom, aqui no Brasil, o método EPS ele só é válido para o controle interno. Quando se trata de questões fiscais, a empresa ela precisa apresentar uma diferenciação em relação à tributação. Bom, essa exigência só é necessária porque a contabilidade ela diferencia o mercado com o produto em que a empresa compra daquele em que a empresa vende a mercadoria. Ou seja, a tradicional estrutura contábil visa a análise dos ativos de acordo com o valor nominal de compra. Bom, nos países em que adotam esse método, que são eles os Estados Unidos, o México, a Alemanha, eles têm uma maior vantagem. Por quê? Porque esse método ele possibilita mais precisão na estimativa, ele ajuda na adequação dos setores em que precisam dos processos produtivos e na lucratividade. O EPS permite o ajuste eficiente e rápido exigido pelo consumidor. O EPS também possibilita a comparação entre custos e receitas recorrentes.